Nada contra eles. Deus abençoe seus coraçõezinhos. Sinto pena deles. E bem aqui na cidade, eu estava falando com meu menino o outro dia. Ele disse: papai, se há apenas alguns mocinhos por aí na cidade que tinham o Espírito Santo. E assim por diante. Você se pergunta por que eu estava partindo para Denver, Colorado, ou algum lugar como esse? Levo minhas crianças para algum lugar onde haja um grupo de pessoas que clamem a Deus, que nós necessitamos, irmão. Esse país, esta nação, essa cidade, este lugar tem se tornado tão desmoralizado que é até triste. Se eu pudesse somente expressar agora mesmo o que eu absolutamente sei que é a verdade bem aqui, isto não seria nem mesmo apresentável diante de uma audiência mista, ou bem aqui nesta própria cidade, bem aqui. Não somente aqui, porém em outros lugares, em todo lugar. Isto começou a vir simplesmente qual a razão? As pessoas... Olhem, amigos, isso ficou tão sagaz, isso entrou tão fácil, a ponto que justamente a asfixia, diabo costumava estar nas modas. Ele talvez não tenha saído das modas, porém, ele não parou de negociar. Eu lhe direi isso, ele ainda negocia. Olhe hoje, nós tomamos, como eu disse há pouco atrás, sobre a pequena dama, uma mocinha com uma rosa. Por exemplo, a rosa é linda. Está ali para se olhar para ela. Isso é verdade. E é do mesmo modo com a igreja. Está ali para se olhar para ela. Como uma linda jovem mulher. Ela está ali para se olhar para ela. Isso é correto. Porém, se ela é linda, porque ela é para o seu marido. Ela está certa. Porém, se ela não tem a espada da moral estendida ali para protegê-la, ela se torna um endividamento para a sociedade e para o ser humano. Se torna tão baixa, escandalosa e podre até que os cães não olhariam para ela. Isso é correto. E a mesma coisa com a igreja do Deus vivo. Saem aqui e tentam fascinar e se arrumar e atuar como despem as suas mulheres aqui, bem, e as pessoas não compreendem que esses demônios estão invadindo os seus lares. Bem, em minha vizinhança, o outro dia, uma jovem senhora, a qual eu penso que é uma boa mulher, ela é uma mulher casada, tem um filho, e a pequena mulher saiu ali. O homem desceu a rua para fazer o trabalho e esta pequena senhora saiu ali vestida com aquelas velhas roupinhas. Estava horrível. Este é um terrível discurso do Dia das Mães. Porém, meu irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Mãe! Volte a ser mãe novamente. Até mesmo o menininho que estava visitando a nossa vizinhança entrou e nos disse sobre isto. Olha ali fora. Eu disse, bem, isso não é nada. A mulher é uma boa mulher. Eu não digo que ela esteja desmoralizada. Porém, o negócio é que há um espírito baixo, sujo sobre ela, fazendo-a fazer isso. E ela não sabe. Mas o que é que faria uma mãe desejar, ou qualquer pessoa, usar aquelas velhas roupinhas imundas e ostentando-se diante dos homens? Você é bonita, irmã. Você é bonita, mãe. Eu agradeço a Deus por vocês. Porém, você é bonita. Porém, você não tem recebido o Espírito Santo ali para proteger aquela moral. Você estaria em melhor situação se você fosse tão feia que ninguém olhasse para você e fosse ao céu. Isso é correto. Isso é verdade. Observe o que você está fazendo. Aquela moral. Agora, o que é? O diabo entrou e ele disse estas coisas para as pessoas. Ele entrou nos pregadores. Ele está se moldando segundo Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Alguma mulher velha como a senhorita K-Star, nada contra ela. Porém, ver uma mulher velha, 50 anos de idade e tudo, com sua roupa toda saliente nela, como se ela tivesse sido despejada em um saco de farinha. Eu não estou dizendo isso como piada, porque eu estou falando contra essas coisas. Porém, uma mulher atuar dessa maneira e se levantar e ser um exemplo para jovens americanas é um endividamento para essa nação. É o diabo. Rapazes como Arthur Godfrey e outros perambulando por aqui
fazendo as coisas que eles fazem, e o homem mais conhecido no país dessa maneira, e ora, é uma desgraça! Aleluia! Eu digo isso porque eu sinto que o Espírito Santo está aqui. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem em homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponham em pé com a posição da moral, do reavivamento e do Senhor Jesus Cristo e digam: eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Sim, Senhor, eu serei uma verdadeira mãe. Eu serei um verdadeiro pai. Ao vir cercar-me o mundo todo e vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação, pois a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados. O que causou toda esta coisa? O que fez com que todos os ministros atuassem desse modo? O que fez os pregadores profetizarem esta mentira para as pessoas? Por que fizeram isto anos atrás, que vocês, pessoas metodistas, quando o velho João Smith foi carregado ao seu púlpito para pregar o evangelho, e ele pregou um curto sermão de 4 horas, e ele disse: o problema é que me dói o coração. Ele disse: as filhas metodistas estão até mesmo usando anéis em seus dedos. E hoje elas estão vestidas em shorts e velhas roupinhas imundas. E elas estarão perfeitamente nuas dentro de mais 5 anos se algo não for feito. O que tem acontecido com vocês, pregadores metodistas, vocês campbelitas, vocês batistas? Sim, Senhor, é o diabo. Tem derrubado seus poderes e ele tem seus espíritos malignos aqui fora. E vocês não compreendem isto. Vocês fumando cigarros, vocês mulheres, e agindo da maneira que estão agindo aí fora. E bebendo e se comportando indecentemente da maneira que vocês estão fazendo. Vocês não compreendem que estão envenenando o seu sistema e arruinando todas as gerações que lhe seguirão. Se houver tal coisa, 85% a mais de chance em ficar com câncer ao fumar cigarros, e vocês deliberadamente se movem diretamente para eles. E as igrejas endossam isto. Em uma grande igreja batista aqui recentemente, eu vou atingir a batista. Eu tenho o direito de fazer isso. Eles, de certo modo, se inclinam para o lado de onde eu vim. Porém, quando eles tinham que dar intervalo entre o culto da escola dominical e o culto de pregação, de modo que o pastor e todos pudessem sair e fumar, e a rua estava cheia de homens e mulheres fumando cigarros. O diabo tem feito isso? Isso é correto. Então, aqui em nossa própria cidade, um de nossos ministros mais sobressalentes, bem aqui em New Albany, nesse pátio de recreio, que um de nossos ministros sobressalentes da cidade está dirigindo um programa de dança de quadrilha para trazer homens e mulheres nas plataformas. Não me importa o que o mundo diz, não me importa o quanto você tente persuadir quanto a isso, irmão. Não há nenhum homem robusto que aproxime-se da mulher de um outro homem e sinta-se inalterado. Você sabe que essa é a verdade. Tomaram nossas mulheres e as despiram ali nos escritórios e dirigindo táxis e para cima e para baixo na rua, sendo que elas deveriam estar em casa, detrás do fogão, cozinhando e preparando a janta. O que é? É o diabo! A invasão está acontecendo! Eu não estou dizendo nada sobre esse indivíduo ou aquele indivíduo. Eu estou dizendo que são espíritos imundos que estão possuindo as pessoas e levando-as diretamente para isto. A invasão dos Estados Unidos. A ruína da igreja. A igreja está arruinada pelo diabo. Lá atrás, tomam um rapaz agora, quando ele vem a um seminário, a primeira coisa que ele tem que aprender é obter seus títulos acadêmicos. Ele tem que aprender psicologia, ele tem que aprender teologia, ele tem que ensinar, obter todos esses tipos de coisas instruídas a ele. Se ele não tem instrução verdadeiramente boa, se ele não é tão inteligente e brilhante o quanto ele possa ser, então eles o mandam embora. Ele não pode ser qualificado. O que ele tem que fazer? Deste modo, sai aqui e apresenta uma pequena oratória política, por assim dizer. Uma oratória política da igreja para um grupo de pessoas, um grupo de homens e mulheres moribundos. Oh, Deus, envia-nos alguns antiquados homens camponeses que não saibam a diferença entre A e B, que conheçam o poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que preguem arrependimento e enviem homens e mulheres ao altar
para amar o Senhor Jesus Cristo. Isto é um endividamento. Ele tem invadido os seminários, ele tem invadido as igrejas, ele tem despido nossas mulheres, ele tem levado nossos homens a um ponto que não aceitam que se lhes diga nada. E homens e mulheres, eu penso, você diz bem, as mulheres. Sim, e vocês, homens, que permitem que suas esposas façam isso, isso mostra do que vocês são feitos. Isso é certo? Certamente. É uma desgraça. É uma pena. E então até chegar ao pregador. O pregador permanece na plataforma hoje de um moderno púlpito. Permanece ali com seu povo diante dele. E prega sobre toda coisinha que há no mundo, menos sobre arrependimento e pecado e a rude cruz de Cristo.